Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 1º de julho e hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 74 de Doutrina e Convênios. Bom, essa sessão aqui ela é maravilhosa e bem explicativa, tá bom? O que está acontecendo aqui? Joseph Smith, ele recebeu essa revelação em 1830, antes da restauração da igreja, tá? Antes que a igreja de Jesus Cristo tivesse sido organizada. Então o que acontece ali? Algumas pessoas haviam perguntado a respeito do batismo, como deveria ser feito o batismo. E aí Joseph Smith ele vai e faz essa pergunta ao Senhor, e aí vem essa revelação aqui, a resposta, né? Que é a sessão 74. E conforme o cabeçalho aqui da sessão explica, Joseph Smith explica que a resposta do Senhor é uma explicação de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Olha só que formidável. Já pensou em o Senhor ele explicar um versículo das escrituras que muitas pessoas não tinham entendimento? Inclusive muitas pessoas ao ler esse versículo pensavam que criancinhas pudessem ser batizadas. Tá bom? E elas usavam essa escritura como justificativa ali para batizar crianças. Porém, olha só que especial, o próprio Senhor explicando um versículo das escrituras. Então, a sessão 74 aqui é a explicação de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Tá bom? Olha que formidável. E embora nós possamos ficar pensando assim, nossa, que fantástico, o Senhor explicando um versículo das escrituras ali para Joseph Smith, que fantástico. Nós também temos o privilégio de receber uma explicação do Senhor a respeito do versículo, das coisas que estamos estudando. Você já estava estudando alguma escritura e você sentiu algo, né? ou recebeu a revelação do que aquilo significava por meio do Espírito Santo. Então isso é o Senhor explicando o versículo da escritura para você, tá bom? Então eu gostei demais de estudar essa sessão aqui. Vamos lá eu vou ler só apenas alguns versículos. Por exemplo, lá no 1 Coríntios capítulo 7, o contexto histórico lá é que o povo em Coríntios, né, os membros da igreja, mandaram uma carta a Paulo. E Paulo ele responde, né, no primeiro versículo até inclusive ele fala, conforme me escrevestes, né, e aí ele começa a dar a resposta das perguntas que as pessoas tinham ali, tá bom? E era justamente sobre isso, sobre a circuncisão de crianças, né? E era também a respeito do casamento. Como o evangelho, né, ele estava sendo espalhado por toda a terra, o Senhor falou que seria compartilhado com todas as pessoas, então as nações gentias estavam recebendo o evangelho também. E o que acontecia? Né, os missionários iam lá e compartilhavam o evangelho com uma família. E naquela família, às vezes, quem aceitava o evangelho era apenas a esposa, por exemplo. Então, ela era a única membro da igreja. E aí tinha questões sobre isso nessa carta, para que Paulo pudesse explicar. Mas Paulo ele explica esse versículo, e logo lá no versículo 6, lá em Coríntios, ele diz: digo isso, porém, por permissão e não por mandamento. Então ele dá o próprio parecer dele sobre essa questão, né, de ter parte da família que é membro da igreja e parte que não é. Então ele dá a visão dele e o que seria melhor, não como um mandamento, mas o que é melhor nessa ocasião, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui na seção 74 o versículo 1. Tá bom? Que é equivalente ao versículo 14 lá do 1 Coríntios capítulo 7, tá bom? Então aqui diz assim: pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. Bom, então vou explicar primeiro essa parte das crianças aqui. Porque lá em Coríntios, as pessoas na época de Joseph Smith justificavam a prática de batizar crianças por conta dessas escrituras aqui que as crianças seriam imundas, né? Mas vamos para o contexto aqui da escritura. O Senhor diz: de sorte seus filhos seriam imundos, seriam no futuro. Porque o que acontecia?
quando havia ali uma conversão de apenas uma parte, né, de membro da família, né, e a outra parte continuava crendo na lei de Moisés, ele cria ali que os filhos deveriam ser circuncisados, né? Então eles iam lá e cortavam a pele do crepúsculo e era ensinado naquela doutrina, na lei de Moisés, que já havia sido cumprida. E aí quando a criança chegava na idade de batismo, na idade de responsabilidade, eles não acreditavam no Evangelho de Jesus Cristo, eles não acreditavam em Cristo, em sua ressurreição. E aí sim eles se tornavam impuros, porque a partir de certa idade as crianças começam a cometer pecado. Então é nesse sentido que eles seriam impuros, tá bom? Por causa que não criam. Então ele fala a respeito disso, de como é complicado essa questão, né, de se tratar, né, quando tem uma parte da família que é membro e a outra parte que não é membro também. Então é uma situação delicada e Paulo ali ele coloca algumas colocações, é ótimo ler esse capítulo aqui também, tá bom? A respeito disso. Mas a respeito das criancinhas, no versículo 7, né, da seção 74, diz assim: Mas as criancinhas são santas, sendo santificadas por meio da expiação de Jesus Cristo. E isto que as escrituras significam. Né? Então, ou seja, as criancinhas elas não têm pecado, elas não são impuras. Né? O que acontece ali naquele versículo, conforme diz o contexto aqui, os seus filhos seriam imundos, seriam impuros, ou seja, quando eles alcançassem a idade de batizar e não aceitassem Jesus Cristo, não aceitassem o Evangelho. Então eles se tornariam responsáveis pelos seus próprios atos, tá bom? Então tá falando sobre isso aqui. Mas eu gostaria de falar aqui na primeira explicação aqui, né, que fala: pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, o próprio apóstolo Paulo, falando lá também em Coríntios, ele fala o seguinte, que se uma parte da família é membro só, por exemplo, só a esposa que é membro da igreja, por meio da esposa, o lar é santificado. As bênçãos do evangelho vai entrar naquele lar por meio da esposa. Ou de igual modo, se só o marido é batizado, as bênçãos do evangelho também vão entrar naquele lar por meio do marido, tá bom? Então, Paulo ele dá os conselhos ali, falando que ele até chama isso de jugo desigual, né? Ele fala que não é para se separar, por conta que um aceitou a Jesus Cristo e outro não. Mas tem várias questões aí que complicadas, né? Conforme ele falou aqui da questão dos filhos, né? Tem um filho ali, mas tem muitos maridos que não são membros da igreja, mas apoia a esposa e quer que leva os filhos na igreja. Então tem muita coisa aí para se julgar. Mas, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, olha o que Paulo diz: Não vos prendais a jugo desigual com infiéis. Então o jugo desigual significa um que crê em Deus, né, que crê na religião ali, e o outro que não crê. Né? Ele não aconselha que isso seja feito. Mas isso, por exemplo, né, é mais fácil de ser aplicado quando jovem, né? Então, por exemplo, minha filha, né? Eu quero que minha filha se case no templo, né? Então, ela pode se casar fora do templo? Pode, a escolha é dela, com certeza. Ela pode escolher alguém que não é membro e se casar. Porém, ela não vai poder ser selada, né? Ter a sua família ali para a eternidade. Então é bem complicado. Mas, porém, que nem Paulo fala ali, eu falo como conselho e não como mandamento. Porque também, aos missionários ensinarem, tem parte da família que é membro e tem parte, às vezes, que não aceitam o evangelho ali. Tá bom? Então é uma parte bem delicada às vezes de se tocar. Mas, por exemplo, quando eu já vi famílias que são da mesma fé, a mesma religião, né? E às vezes não dão certo, vivem brigando, inclusive mais para frente sai até divórcio nesse relacionamento. Também eu já vi o jugo desigual, igual Paulo está citando aqui, mas são famílias unidas, né? Isso porque tem o respeito dentro da família, né? Tem o amor e o respeito ali. Eu acho que o principal num relacionamento é o amor e o respeito, né? E respeitar a opinião, o espaço um do outro ali. Eu acho isso formidável. Porém,
fazendo um acréscimo aqui, é muito melhor ainda quando são da mesma fé e buscam ao Senhor. Como se fosse um triângulo, né? O Senhor em cima e o marido e a esposa ao lado, né? E cada vez que eles se aproximam mais do Senhor, né, eles vão ficando mais próximos, vai aumentando mais esse relacionamento. Tá bom? Então é isso que fala aqui a respeito do jugo desigual. Então a mulher que não tem um marido na igreja, né, não precisa ficar falando, eu não tenho um sacerdócio dentro do lar, tá bom? Porque as bênçãos do sacerdócio vai entrar no seu lar por meio de você, tá bom? As bênçãos do evangelho vai entrar e você vai santificar o seu marido, ou o marido vai santificar a esposa, tá bom? Então é disso que essa escritura se trata. Bom, espero que tenha sido esclarecedor aí. É essa mensagem que eu quero compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.